Por falar em Socorro, já estamos aqui com o prefeito Samuel Carvalho. Seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Foca. Boa tarde a todos os telespectadores da Atalaia Mais. Muito feliz em começar a tarde aqui com vocês. Hoje é um dia de festa lá no município, 161 anos de emancipação política, né? É o primeiro aniversário da cidade do senhor enquanto prefeito, né? É dia de alegria. Hoje pela manhã já tivemos uma ordem de serviço muito importante de uma UBS ali no Conjunto Novo e também uma ordem de serviço para que a gente possa fazer o recapeamento de acesso nas mediações do fórum do município. Já tínhamos feito a da entrada da manteiga. Então, assim, começamos o dia do aniversário da cidade com essas ordens de serviço tão importantes para o desenvolvimento do município de Socorro. Prefeito, vamos lá. Vamos falar sobre política partidária, sobre gestão, sobre o seu trabalho à frente da prefeitura. Vem aqui a imagem para mim, produção. Vamos lá, para a gente tocar o barco. E evidentemente, além de tudo isso, né, prefeito, vamos falar sobre as obras que foram anunciadas também, a assinatura de ordem de serviço para a revitalização, digamos assim, do Guajará. Na última sexta-feira, o senhor esteve ao lado do governador Fábio, assinando essa ordem de serviço, que é uma obra histórica e muito esperada pela população, né? Com certeza, esse foi um grande presente do governo do estado de Sergipe, na pessoa do nosso governador Fábio Mitidieri. Um presente antecipado, o aniversário é hoje, mas na última sexta-feira ele assinou autorização para a licitação dessa obra tão aguardada pelo povo socorrense. E detalhe, Foca, com um planejamento estratégico muito forte. A própria Iguá, ela vai ficar responsável por 51 milhões de reais dessa obra para fazer o esgotamento sanitário. Porque havia uma preocupação de algumas obras que foram feitas em Socorro, que primeiro vinha a pavimentação para depois vinha o esgoto. Certo. Então não adianta você fazer uma intervenção grande de uma obra de 2 anos, 3 anos, e depois a Iguá ter que destruir tudo para colocar o esgotamento sanitário. Então, assim, de uma forma bem planejada, quero agradecer aqui a Iguá e o nosso governador. A Iguá entra com a parte do esgotamento sanitário, em seguida o governo vem com a parte de macrodrenagem, drenagem e a pavimentação. E a gente acaba entregando à população um sonho muito antigo, há mais de 35 anos que a população está na lama, na poeira, uma reivindicação antiga, assim, um presentaço, uma obra que chega quase a 200 milhões de reais. A previsão de início dessa obra, prefeito? Então, a previsão de início é após a licitação deve ocorrer a abertura da licitação no final desse mês para o início do próximo. A empresa deve ser selecionada daqui a 1 mês e meio, mais ou menos. Enquanto isso, a Iguá já vai fazendo todo o procedimento até que o governo possa fazer a licitação. Então, os ajustes iniciais de canteiro de obra da Iguá para fazer o esgotamento sanitário está sendo viabilizado para no início, agora no meio da semana, até que o governo possa fazer a licitação e começar a obra. É como se fosse a Iguá tivesse que andar 2 meses na frente para que o governo viesse com a pavimentação logo em seguida. E a duração da obra, do início até o fim dela? É uma obra de 2, 3 anos? Qual é a expectativa? Eu acredito que uma intervenção é quase 42 quilômetros de pavimentação. Então, é uma obra realmente muito grande, é como se fosse sair de Socorro para Itabaiana, né, de obra. Então, são muitas ruas. A gente teve o cuidado de não esquecer nenhuma rua, todas as ruas estarem contempladas, Rosa de Maio, Vilanês, Santo Inês, algumas ruas ali da Taiçoca da Palestina, para que a gente pudesse contemplar a maioria dessas ruas e a gente poder dar dignidade. Eu acredito que seja uma obra que passe 2 anos a 3 anos, no mínimo. Então, para as pessoas poderem ver as máquinas funcionando, trabalhando, na previsão do senhor e dos técnicos, elas devem começar a partir de que mês, mais ou menos? Nós estamos no mês de julho, no mês de novembro, até o final do ano, essa obra já será iniciada, prefeito? Não, veja, as máquinas vão começar esse mês. As máquinas da Iguá fazendo o esgotamento sanitário, o governo vai fazer a licitação. E como a Iguá ela tem que andar na frente por causa da questão do esgotamento sanitário, o governo dá tempo de licitar e logo assim que for colocado o esgotamento, o Estado vem fazendo a parte do recapeamento ou vem fazendo a parte da pavimentação. Então é uma obra muito inteligente. Esse mês já queremos estar com as máquinas lá trabalhando, porque então, o trabalho não para. Esse mês agora, só estamos analisando o dia com o representante da Iguá, Fernando, que eu até quero agradecer. Foca, 51 milhões de reais investidos no município de Socorro. A Iguá faz um gesto muito importante com o segundo maior município do estado e que eu quero até combater uma fake news que vivem propagando, que
que o governo vendeu a DESO, privatizou, nem foi privatização, foi a concessão, mostrando que talvez fosse a DESO não teria condições nesse momento de dar 51 milhões para investir no município de Socorro. Então, assim, na minha opinião, foi a coragem do nosso governador em fazer a concessão e os frutos a gente está colhendo agora. Veja, a Iguá começou mal o trabalho, começou mal a operação. A gente recebe muito feedback negativo, prefeito, de todo o estado, é impressionante. Realmente o senhor está falando a verdade, que houve justamente a concessão do abastecimento de água, a DESO não foi privatizada porque a DESO está aí ainda, né? Então a DESO não foi vendida, mas o trabalho tem justamente ali seus pontos negativos e tem, na verdade, melhorado ao longo das últimas semanas. O governador foi lá, conversou com a Iguá, então eles estão se reajustando. O senhor sente isso? Que lá em Socorro também o senhor recebeu muitas reclamações por parte dos moradores, da população com relação ao trabalho da Iguá? Então, é natural que qualquer início de operação haja um delay para que as coisas sejam colocadas em ordem. Mas o que eu percebo é a organização da empresa. Eu tive lá algumas vezes, até cobrando, fiscalizando também, porque o Socorro sofre muito com a questão da água. Muitos bairros aqui da Grande Aracaju, exemplo, Socorro não tem, alguns não tem água. Mas assim, a gente percebe que eles estão colocando a casa em ordem. A mesma coisa da Energisa lá no passado. Quando começou a operação também foi muito ruim. Hoje é uma empresa conceituada, não tem problema com a questão da parte elétrica. Eu não tenho dúvida nenhuma que a Iguá vai dar conta do recado, mas o que eu me refiro é a parte de investimento. Talvez a DES não tivesse condições de fazer as intervenções em vários municípios sergipanos para que realmente haja água, né? Poço Verde, Poço Redondo, Socorro com esgotamento sanitário. Então, assim, eu torço muito que dê certo e não é privatização, só essa característica que eu falo, porque após, eu acho, 30 anos, volta para o Estado com as grandes melhorias. Uhum. Guajará realmente sofreu ao longo dos últimos anos, né, a falta de cuidado, né, com aquela população. Agora, prefeito, o senhor falou na semana passada a respeito de iluminação pública, a iluminação pública ali da BR-235, ali naquela região da Lauro Porto e também toda aquela entrada. Vocês revitalizaram, fizeram, o que foi que vocês mudaram ali naquela região? E até mesmo no trevo ali próximo a 101, né? Naquela entrada indo ali para a sede histórica de Socorro também, vocês entregaram uma nova iluminação, é isso? Eu fiquei muito feliz, Foca, em ter dado essa parcela de contribuição. Há mais de 9 anos as pessoas vêm sofrendo muito com a parte da iluminação. A responsabilidade da segurança é do Estado. Mas quando o município ilumina melhor, ele está fazendo segurança primária. Então, iluminando melhor, melhorando os acessos às vias, você está fazendo segurança. Então, há 9 anos que o povo vem sofrendo na escuridão nessa região, uma obra de R$900 mil de revitalização de toda a parte de iluminação ali da 235. As pessoas até brincavam que a divisa de Socorro e Aracaju era a primeira lâmpada acesa, era Aracaju, primeira lâmpada apagada era Socorro. E essa realidade mudou, graças a Deus. Nosso secretário de Serviços Urbanos, Alcido Júnior, fez um trabalho fantástico nessa parte de iluminação. Está até ali a imagem. Sim. Qual o trecho aí, prefeito? O trecho é esse. A gente agora vai fazer a iluminação da rotatória ali do Parque dos Faróis, vai levar essa iluminação até a entrada do Conjunto Jardim e também acesso à sede do município, onde também tem outra rotatória das mediações ali do Ibura e tem outro posto de gasolina para que a gente possa melhorar o acesso à sede do município. Tudo isso aí era apagado, né? Isso era apagado. 9 anos havia uma briga, saber de quem era a responsabilidade, se era do DENIT, se era da Prefeitura. Até ações que foram até para o Supremo Tribunal Federal. O prefeito de Aracaju na época queria até resolver o problema, mas assim, graças a Deus, foi uma das questões de honra, enquanto gestor, a gente trazer essa luz para o município de Socorro. Inclusive foi pauta do senhor na época que o senhor estava na Assembleia. Eu me lembro em alguns momentos o senhor falando sobre essa situação. A gente já tinha visitado enquanto deputado, conversando com as pessoas do DENIT, para poder entender e dar a nossa parcela de contribuição, conversando, dialogando. E graças a Deus agora tivemos como prefeito essa autonomia para fazer. E detalhe, usando bem os recursos que vêm do próprio cidadão, que o cidadão ele paga a sua contribuição de iluminação pública e é para isso que esse recurso deve ser utilizado. Inclusive, eu até já mandei fazer toda a iluminação do Conjunto Novo. A gente está fazendo um trabalho maciço também em alguns lugares que a gente percebe que está precário, rodovia da indústria. Então, assim, os próprios condomínios. A ideia é a gente trazer essa segurança para as pessoas através da iluminação. E o Forró Siri foi um sucesso absoluto de público, de geração de emprego, de turismo? O que foi que proporcionou de forma positiva para o município ao longo desse período que foi realizado? O Forró Siri, para mim, é como se fosse um dever cumprido. A gente percebe que
Na época, eu lembro na época da campanha, Foca, as pessoas falavam muita fake news por ser cristão evangélico, as pessoas diziam, ele vai acabar com o Forró Siri, ele vai ser parcial com relação à questão das igrejas, das religiões, e nós conseguimos realizar um evento muito seguro, organizado. Eu quero agradecer a todas as secretarias, sem exceção, porque o Forró Siri é uma construção de várias mãos, e se for citar agora, vai criar problema. Uma programação bem diversificada, que começou na sede, depois tivemos Unha Pintada no Conjunto Jardim, depois tivemos no Parque Saurões uma programação vasta também. Inovamos ao trazer a Vila Siri durante 15 dias, começou no Dia dos Namorados, aqui aproveitar o momento, no dia 12 de junho, foi Dia dos Namorados, mandar um beijo à minha esposa que está assistindo essa entrevista, dizer que te amo, meu amor. E foram 15 dias de atividades na Vila Siri, e culminou com os últimos 3 dias na nossa Arena Siri, recorde em público, mais de 80 mil pessoas estiveram no nosso evento, organizado, seguro. Então, assim, as pessoas gostaram muito, assim, o feedback tem sido muito positivo do maior São Pedro que o município de Socorro já teve em todos os tempos. O senhor não é modesto não é para classificar aí o primeiro São Pedro, mas o Forró Siri é uma festa tradicional e que movimenta muito a economia. Mas quando a gente fala sobre entretenimento, festa, a gente tem que falar também a respeito do comércio. Houve uma tensão muito forte com relação aos feirantes, lá com relação ao local, né, da feira, enfim. Como foi que o senhor lidou com isso nos bastidores? O senhor acompanhou as manifestações, acompanhou as críticas que o senhor sofreu com relação a esse ponto? Então, acompanhei com naturalidade, houve diálogo antes de tomar toda a decisão, foi feito diálogo. Até me surpreendeu a manifestação, porque 2 dias antes os feirantes estiveram lá, estava tudo acertado. Depois a gente soube nas redes sociais que estava tendo uma manifestação na Ponte de Alves, até fazer um apelo. Veja, eu acho que a melhor forma de resolver as coisas é através do próprio diálogo. As crianças e as pessoas queriam ir para Aracaju e com a ponte fechada, as pessoas prejudica as pessoas para trabalhar, para estudar, pessoas querendo fazer prova, então isso eu acho que acaba prejudicando. Então, assim, eu não concordo com essa forma de manifestação fechando ponte, mas concordo com a reivindicação. É importante que realmente esteja. Depois teve várias reuniões e entraram em um consenso, e na paz de Jesus Cristo deu tudo certo. É bem da verdade, como não havia a Vila Siri durante 15 dias, então nós tivemos que ter mais dias, os feirantes não estarem ali no João Alves, mas graças a Deus deu tudo certo no final. Volta quando para o João Alves? Mas o próximo domingo agora já está devidamente no João Alves. A gente vai revitalizar agora o mercado do João Alves para receber. Vamos fazer um trabalho agora com os feirantes para que a gente possa fazer uma feira legal, inclusive com algumas tendas melhores para que as pessoas possam estar ali. A gente percebe muita tira, uma situação muito complicada nas feiras do município. A gente começa a fazer um trabalho agora intensivo para melhorarmos a qualidade das feiras e recepcionar o povo querido de Socorro. Perfeito. Prefeito, uma das coisas que a gente vem observando nos bastidores da política de Socorro é justamente algumas intenções de algumas figuras do agrupamento em disputar as eleições do próximo ano. O senhor tem um compromisso firmado com o ex-deputado, o ex-prefeito Fábio Henrique. E existe o secretário de Infraestrutura, Rosman Pereira, que lançou uma pré-candidatura a deputado estadual. E houve o recuo dele. Qual foi a participação do senhor nesse recuo? O senhor conversou com o secretário, tentou justamente convencê-lo de não disputar a eleição, já que o seu agrupamento vai caminhar com um único nome, apoiando um único nome, é isso? Então, excelente pergunta, quero até agradecer e citar a questão do Rosman. Rosman é um dos melhores técnicos do Estado. Aqui no Estado ele já participou de várias secretarias a nível de Estado e aceitou o desafio de estar conosco em Socorro. Hoje é o nosso secretário de Infraestrutura. E eu fiz esse apelo, Rosman, veja, a gente está no início de uma gestão e se você sair candidato, em janeiro vai ser exonerado o Adilson Júnior, por exemplo, em janeiro ele vai ser exonerado para ele se dedicar à questão eleitoral. Então, assim, eu não queria antecipar muito essas questões políticas, até dezembro, dia 31, eu queria fazer gestão. Somente no próximo ano é que a gente ia fazer as devidas pontuações, mas eu mostrei para ele a importância dele na gestão. Eu não posso perder Rosman, por exemplo, no ano eleitoral, próximo ano, porque o município de Socorro tem muito problema para ser resolvido. Nós temos um grande técnico. Eu quero agradecer, ele aceitou esse pedido.
de uma forma tranquila, em votar com todos os nossos candidatos que a gente vai apresentar para ele. Isso vai acabar ajudando muito na gestão do município de Socorro. Por essa razão, não vou lançar nenhum candidato que venha da minha família, minha esposa ou quem quer que seja, próximo a mim, justamente para a gente pensar em fazer gestão no município de Socorro. Porque é tradicional, né? O prefeito de Socorro lançar sempre a esposa. Zé Franco lançou a esposa, Fábio Henrique lançou a esposa, o Padre Naldo lançou Carminha, que não sei se é esposa ou não, mas lançou Carminha. Então o senhor não desenha um cenário com a sua esposa Adriana disputando as eleições? Não, a gente optou em fazer gestão. Eu preciso cuidar da cidade e foi para isso que os mais de 56 mil eleitores nos confiaram. Então, é cuidar da cidade, claro, sem esquecer o agrupamento político que está dando sustentação. Então, esse gesto de Rosmando ter, nesse momento, abrido mão desse sonho para lá na frente, às vezes a gente tem que dar um passo atrás para lá na frente dar dois. Foi muito importante para a união do agrupamento e principalmente para o município de Socorro. Mostrou que tem um comando de um gestor que quer realmente que as entregas aconteçam. E Rosmando tem se dedicado muito para isso todos os dias. O candidato do senhor, o pré-candidato do senhor do agrupamento será Adilson Júnior, o irmão de Fábio Henrique. Isso, há um compromisso de ajudar, inicialmente seria Fábio Henrique, o nosso candidato, só que o Fábio está com alguns projetos, inclusive aqui na TV Atalaia, de jornalismo, e está se dedicando a uma questão dele, sempre foi um grande profissional da comunicação, e ele optou por esse momento em indicar o irmão como pré-candidato a deputado estadual, é consenso no agrupamento, então ele será o nosso pré-candidato a deputado no próximo ano. Então é consenso do agrupamento, é consenso justamente de todos que fazem parte da base aliada de Samuel, da base aliada de Fábio Henrique. Então, qualquer decidência no nome de Adilson Júnior, o senhor, na verdade, vai ficar de olho? Por exemplo, uma liderança, um vereador que é liderado pelo senhor, optar por um outro nome. O senhor, como é que o senhor vai lidar com isso internamente, politicamente falando? Então, vou lidar da maneira que sempre lidei, com muito diálogo, mostrando a importância de nós quebrarmos essa imagem de Socorro. Só para você ter uma ideia, na época, Luciano Bispo foi candidato, teve uma votação muito ruim. Isso é ruim para o município de Socorro. Aí você bota Bosco, que foi candidato a federal com apoio da gestão, também teve uma votação ruim. O próprio pastor Johnny foi candidato, teve uma votação ruim. Então, assim, eu vou me esforçar ao máximo para que todos os nossos candidatos eles tenham uma expressiva votação para mostrar que Socorro tem comando, tem um grupo consolidado. Então, vou fazer a nossa parte. O momento agora é pensar em gestão. A partir de janeiro do próximo ano, a gente vai ouvir o agrupamento, sentar com as bases e fazer um trabalho bacana para os nossos pré-candidatos. Então, o senhor vai pensar 2026 em 2026. Mas o senhor já tem a chapa praticamente montada, né? Adilson Federal, o senhor já tem? Já tenho a chapa toda montada, os meus pré-candidatos. Eu acho que isso acaba facilita. Eu acho que um dos poucos prefeitos já está com a vida resolvida é a minha. Porque o senhor não pensa também em conversar com ninguém, dialogar com ninguém politicamente. Já está praticamente montada ali. Muitos querem ficar barganhando, quem dá mais, quem pode ajudar com mais. Existe muito isso aí na política? Existe. Aí vai jogar lá para frente, vai dizer, não, minha Federal vida, do senhor é doutor Cláudio Mitidieri. Minha vida está resolvida, vou fazer esse gesto com o Cláudio Mitidieri, tem sido um grande secretário da saúde, enxerga Sergipe, opera Sergipe, é o meu pré-candidato a deputado federal. Vou votar com o André Moura para o Senado, com Alessandro Vieira, que tem ajudado muito o município de Socorro, de longe o senador que mais mandou emendas para o município de Socorro. O meu candidato à reeleição, como pré-candidato, é o nosso governador Fábio Mitidieri. Então, assim, a vida está resolvida e agora é só trabalhar, fazer gestão e, no momento certo, chamar o agrupamento para trabalhar. Só falta presidente, né? Vou votar. O meu candidato à presidência vai ser um presidente do lado eu sou de direita, então a tendência natural é eu votar com um candidato da direita. Então, provavelmente Bolsonaro ou qualquer outro aliado a ele. Torço muito que seja Tarcísio, né? Lá o governador de São Paulo. Tá aí a torcida do prefeito Samuel. Muito bem, de volta com o prefeito Samuel Carvalho. Hoje, 161 anos de emancipação política de Nossa Senhora do Socorro. Prefeito, como foi a mudança de vila, de povoado, para a chegada da cidade mesmo, para a cidade ser emancipada lá no município? Então, Socorro já foi freguesia, já foi vila, hoje é uma grande cidade, são 161 anos, uma história rica, mas o mais importante dessa trajetória, dessa emancipação política que aconteceu com relação à capital de Aracaju, é a força do seu povo, um povo aguerrido, trabalhador e que, assim, eu sou apaixonado pelo povo de Socorro, primeiro pela aceitação quando eu cheguei há mais de 20 anos atrás, é um povo muito ordeiro,
e eu tenho um carinho, uma dívida. Hoje, que eu tenho, enquanto homem público, eu devo ao município de Socorro. Foi lá que eu casei, que eu constituí família, que eu tive grandes profissionais na área de fiscal de tributos, da área da advocacia. Então, o município, o segundo maior município do estado de Sergipe, hoje está completando 161 anos e a gente está muito feliz com isso. Como é que o senhor lida com essas divergências, brigas entre seus aliados na Câmara de Vereadores? O seu líder, o vereador Jeová, promove, protagoniza muitos embates, inclusive com aliados do senhor. Por exemplo, com o vereador Leozinho. O senhor chama eles feito a ordem? Como é que o senhor lida internamente a respeito dessas brigas, hein, prefeito? Foca sendo foca, tá vendo? Veja. Hein? Foca, essas brigaiadas aí dos vereadores. Sim, eu aprendi o seguinte, eu já fui do Legislativo, já fui deputado 6 anos, e é normal esses entraves entre o parlamento, até porque às vezes as pessoas têm opiniões diferentes e a gente deve respeitar. O que eu disse em uma reunião entre eles é o seguinte: eu dei até o exemplo de Arthur e Sofia. Não há briga entre Arthur e Sofia. Se eu defendo seus filhos, Sofia, né? Meus filhos. Se eu defendo Sofia, Arthur fica com raiva. Se eu defendo Arthur, Sofia fica com raiva. Então, assim, como são todos da base aliada, eu peço que eles entrem em consenso, que se resolvam. E não vou entrar no mérito de quem está certo, quem está errado, até porque todos eles fazem parte do agrupamento, e aí há menos ruído, eu fico mais tranquilo. Sim, mas é ruim para o agrupamento, né? Essas brigas, divergências de dois vereadores da base do prefeito. Tudo bem que o senhor não vai se meter na briga deles, mas eles precisam ter consciência, né? Ter realmente discernimento que isso é prejudicial para o grupo. Na reunião que teve, após encerrar as últimas votações, eu até quero agradecer o nosso vereador Betinho, nosso presidente, todos os vereadores. Conversei com eles pós terminar o primeiro semestre, agradecendo inclusive com uma votação muito importante, que é a regularização dos data centers no município. Então está para surgir aí um investimento de R$1 bilhão e foi aprovado toda uma legislação tributária para que esse empreendimento, esse investimento seja feito no município de Socorro. Agradeci a eles e pedi que, no caso, roupa suja se lava em casa. Então eles sentam lá, vão para o gabinete, se resolve essa parte externa, eu acho muito ruim. Dei a minha singela opinião, espero que eles possam acatar. O que é que o senhor tem de planejamento para a geração de emprego lá em Socorro? Tudo bem que Socorro tem um comércio vibrante, tem as fábricas, a economia gira em Socorro, tem um shopping que é muito importante, mas o que é que a prefeitura pode fazer nos próximos anos para aumentar o empreendedorismo, aumentar a geração de emprego lá, para que o socorrense não saia de Socorro para vir trabalhar em Aracaju? A gente fez desde o início da gestão um trabalho de qualificação através de um projeto chamado Qualifica Socorro. Então, mais de 1.000 pessoas já foram qualificadas e não eram aqueles cursos que começava de manhã, terminava de tarde e já estava qualificado, não. Então, são realmente cursos interessantes, de acordo com as vocações do nosso município. Nós temos um distrito industrial muito pujante. Só para vocês terem uma ideia, a Iazaki está para pegar agora mais de 700 pessoas, né, em um contrato com a Renault. Então, há uma ampliação. Existe um projeto embrionário, mas que espero que lá na frente possa surgir, de nós temos uma ponte que liga Socorro à cidade de Santo Amaro, porque aí nós jogaríamos o nosso distrito no Porto de Sergipe, e aí seria fantástico, porque nós temos um distrito hoje que já tem acesso a 101, 235, e ligando ao Porto de Sergipe a gente vai potencializar cada vez mais. Então, assim, o trabalho agora é verificar quais as vocações do município e preparar a mão de obra para que ela possa realmente estar ali no mercado de trabalho. Prefeito, Socorro é uma cidade vocacionada ao trabalho. As pessoas querem justamente uma oportunidade, né? E às vezes, muitas das vezes, as pessoas acabam recorrendo à prefeitura, né? Acabam recorrendo a agrupamentos políticos. Existe a geração de emprego, existe o comércio, existem as empresas, mas a prefeitura, ela, na verdade, se coloca à disposição das pessoas como um cabide de emprego, tem muito isso lá, porque as lideranças, elas acabam oferecendo cargos, oferecendo oportunidades. Como é que o senhor lida com essas situações de bastidores, de liderança que chega no senhor para oferecer, aliás, para pedir ali uma quantidade X de cargos? Existe isso em Socorro, não? Então, veja, Foca, eu vejo que é natural da política o preenchimento de espaços. Mas a gente tem mostrado para eles que a gente está instaurando em Socorro um novo olhar e um novo tempo. Então, assim, há muito tempo não tem concurso público no município de Socorro. Nós agora, no segundo semestre, vamos lançar um concurso para a área da educação, para professores. Então, o que a gente aconselha? Que as pessoas possam estudar
Se Deus permitir, no próximo ano a gente vai lançar outros concursos. Então, a gente quer que as pessoas possam entrar no serviço público pela porta principal, que é o concurso. Claro que essa questão de indicações políticas, elas são naturais, até porque são cargos de confiança e vai acontecer hoje, amanhã e sempre, mas com muita cautela. Mas foi muito criticado, por exemplo, quando fiz uma reforma política, logo no início do mandato, que cortei 400 cargos de comissão. As pessoas disseram assim, ele aumentou as secretarias. Primeiro, eu criei secretarias especiais, que não têm estrutura, que não têm direção, que não têm coordenações. São as secretarias executivas para mostrar a importância das mulheres, da causa dos animais, inovação em tecnologia, mas sem onerar a parte do município. Até porque o orçamento que nós estamos utilizando agora foi aprovado pela gestão anterior. Então, estamos executando exatamente o orçamento do ano passado, de uma forma que não onerou, pelo contrário, a gente reduziu a nossa folha e revertendo isso em benefício para a população. Por falar em orçamento da gestão passada, o senhor comemorou na semana passada a chegada de 8 ônibus com ar-condicionado. Ônibus que, na verdade, chegaram em Socorro. Socorro faz parte do consórcio, mas Socorro não paga o subsídio. Foi, na verdade, ali um acordo entre vocês que justamente a Prefeitura de Aracaju, a SMTT de Aracaju, colocou à disposição esses 8 ônibus. O senhor fez uma crítica à prefeita Emília Corrêa na última sexta-feira, aliás, na última quinta-feira, para a chegada de mais ônibus, foi isso? Como foi justamente essa fala do senhor? O senhor solicitou 15 ônibus, chegaram 8, como foi isso? Não, assim, não fiz nenhuma crítica à prefeita Emília, até porque a nossa presidente do consórcio, estou como vice-presidente, eu acho que está fazendo um bom trabalho de forma inicial com relação a essa questão dos ônibus, a renovação das frotas. Então, assim, eu particularmente não lembro de ter feito nenhuma crítica. Eu agradeci os 8 ônibus, inclusive um vídeo público agradecendo a prefeita por esse gesto e aos prefeitos da Grande Aracaju, e solicitamos mais alguns para melhorarmos a nossa frota. Mas veja, a população paga por isso. Socorro hoje não paga o subsídio, não tem previsão orçamentária, a gente está estudando a questão, mas independente, o povo de Socorro, o povo de Aracaju, da Barra, eles pagam a passagem e merecem ter os melhores ônibus rodando nos municípios da região metropolitana. Então, no momento certo, assim que for aprovado o subsídio de uma forma coerente, Socorro também dará a sua parcela de contribuição. Enquanto não dá, Socorro paga o subsídio, os moradores de Socorro merecem estar andando no ar-condicionado, com a melhor estrutura, porque as empresas estão recebendo por isso. O senhor vai colocar na dotação orçamentária do próximo ano o valor do subsídio para as empresas? Então está sendo feito um estudo, acho que é a FIP, que é a empresa que está reavaliando a questão da taxa. Inicialmente eu não concordei com aquela de R$ 8,00 que foi aprovada na gestão de Edivaldo. Na gestão de Edivaldo. Eu espero que a taxa ela esteja em torno entre 6,50, que é o que é praticado em outros estados. E assim o município de Socorro tem total interesse em dar sua parcela de contribuição para o sistema através do subsídio. Então, assim, da nossa parte a gente está bem tranquilo. Se for necessário colocar no orçamento, previsão orçamentária, fazer as devidas licitações, estamos à disposição. Mas, assim, eu repito, o povo de Socorro merece, sim, carros novos e com ar-condicionado, é porque o povo paga o subsídio todos os dias. A motivação, prefeito, do senhor, motivação real do senhor ter exonerado o ex-secretário Tininho? Veja, Foca, a gente aprendeu o seguinte, que na vida é diferente a parte legislativa da parte executiva. Todos os nossos secretários entraram sabendo que muitos entraram por gratidão, outros entraram por competência, outros entraram também por questões políticas, indicações políticas, mas eu preciso fazer gestão. Ajustes em qualquer gestão é importante. Eu vou dar um exemplo. No próximo ano, por exemplo, a gente pode ter outras mudanças. E eles já sabiam disso. Então, assim, eu ia mudar agora 3 secretários, resolvi mudar apenas inicialmente a questão de Tininho. Na minha opinião, uma pessoa bacana, ajudou muito o nosso agrupamento. Certo, mas por quê? A motivação real de motivação mudar? É administrativa, interna da própria secretaria, não vou focar os detalhes, mas assim, algumas coisas internas que ainda não estava rodando como secretaria de gestão de frota como a gente queria. Mas assim, nada contra a pessoa do próprio Tininho, uma pessoa que eu particularmente gosto muito. Quais eram os outros 2 secretários que o senhor ia exonerar? Não, deixa os 2 na berlinda aí, porque agora estão trabalhando muito mais, a gente está em observação. Então é natural que hajam ajustes até início do próximo ano, alguma secretaria, você mude, para que assim a gente possa oxigenar e poder ajudar na gestão. Esses 2 podem sair ainda? O senhor estudou a saída, o senhor desistiu parcialmente, mas podem sair no futuro próximo?
Pode, não tem nenhum problema a gente fazer as modificações e eles até entendem isso. Secretários não estão lá a vida toda da mesma forma como não está o prefeito e o vice a vida toda. Então, assim, a gente precisa entender que existem situações que a gente precisa mudar uma pasta para outra se não estiver dando o resultado que a gente espera. O que é que eu digo a eles sempre? A permanência é por gratidão, mas a competência se dará por competência e principalmente entrega. Nós não podemos dar menos do que o melhor ao povo de Socorro. Mas, assim, particularmente com relação ao Tininho, gosto dele, um cara bacana, meu amigo pessoal, mas esse foi um ajuste necessário da gestão. Mas o senhor exonerou, né? Exonerou. O senhor gosta, mas... o senhor... Veja, às vezes a gente tem que corrigir para poder colocar o feito em ordem. Muito obrigado, prefeito, pela presença. Eu que agradeço e gostei do suco, viu? Muito obrigado a você pelo carinho da amizade. Até quarta-feira, se Deus quiser.